Olá pessoal, eu me chamo Leandro e o nosso grupo, também composto por Igor Newton e Klaus Silveira, irá apresentar o tema Lei Processual Penal no tempo, espaço e a sua interpretação. Escolhemos como a divisão dos temas começar por interpretação da Lei Processual Penal, que é a minha parte. Então, antes da leitura do artigo 3º do CPP, eu gostaria de explicar o que seria interpretar, qual o significado de interpretar. Interpretar seria a busca no sentido de algo, no sentido de alguma coisa, né? Então, no contexto jurídico, a interpretação da lei ou a interpretação normativa envolve entender como essa lei deve ser aplicada. Então, podemos destacar várias formas de interpretar essa lei. Temos a interpretação teleológica, a histórica, a gramatical, extensiva, entre outras. Então, para trabalharmos bem com essas interpretações, vamos ler o que diz o artigo 3º do CPP. A Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Então, aqui nota-se, três elementos fundamentais para discutirmos. O primeiro deles é a interpretação extensiva, o segundo, a aplicação analógica ou analogia, e o terceiro elemento são os princípios gerais de direito. Então, vamos começar pela interpretação extensiva. Essa interpretação ela ocorre quando o legislador não contempla todas as hipóteses em que uma lei pode ser aplicada. Então, ele não abrange todas as situações possíveis, então cabe ao intérprete. Esse intérprete, de maneira geral, pode ser o defensor público, pode ser um advogado, pode ser um juiz ou membro do Ministério Público. Ele tem a função de ampliar o alcance dessa lei. Isso se difere da analogia, onde o caso a ser resolvido ele não está dentro da hipótese de incidência da regra aplicada. Um exemplo prático para se ver a interpretação por analogia é o caso da mulher que vivia numa cidade sem médico, distante de um hospital. Então ela acaba sendo vítima, de um estupro e ela é engravida. Então ela tem o direito legal ao aborto. E quem realiza esse procedimento é uma parteira, que não teria permissão legal para isso, já que o aborto deveria ser realizado por um médico. Porém, nessa circunstância específica, a parteira ela foi beneficiada pela aplicação da analogia. Então, um exemplo clássico, que podemos citar agora de interpretação extensiva é o conceito de domicílio. Então, no âmbito penal, o domicílio ele é tratado tanto no artigo 150 do Código Penal, no título de crime de invasão de domicílio, quanto no artigo 250 do Código de Processo Penal, a busca e apreensão domiciliar. A questão que surge é que ambos os artigos estão relacionados ao princípio da inviolabilidade do domicílio, que está previsto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Então, se fizermos uma interpretação restritiva, o conceito de casa ele se limitaria à residência física, excluindo, por exemplo, apartamentos, kitnets ou sobrados. Porém, pela interpretação extensiva, o conceito de domicílio ele se expande, podendo incluir locais de trabalho, como clínicas médicas, consultórios e escritórios de advocacia. Então, essa interpretação extensiva ela afeta diretamente a prática de busca e apreensão domiciliar e a invasão de domicílio. E, além disso, ela é importante distinguir a interpretação analógica da analogia. Na interpretação analógica, ela é um método interpretativo, enquanto a analogia ela é um mecanismo de integração jurídica. Um exemplo da interpretação analógica pode ser encontrado no artigo 185, parágrafo 2º do CPP. Ele é introduzido pela Lei 11.900 de 2009, que permite a realização de interrogatórios por videoconferência. A lei também prevê o uso de outros recursos de transmissão de som e imagem em tempo real, além do da videoconferência. Isso demonstra essa interpretação analógica, pois o legislador, atento aos avanços tecnológicos, ele antecipou que no futuro outros meios de comunicação semelhantes à videoconferência poderiam surgir. Então, eles também seriam abarcados pela norma. Agora, iremos falar sobre a resolução de conflitos aparentes de normas do CPP. Utilizaremos os critérios aprendidos na disciplina de hermenêutica,
critério de hierarquia, temporalidade e especialidade. O foco aqui é na especialidade, que nos diz que a lei especial prevalece sobre a geral. Um exemplo disso, visto na prática, é o recurso especial do STJ, que discute qual rito processual deve ser seguido nos crimes previstos na Lei de Drogas. É o rito do Código de Processo Penal ou o rito da Lei de Drogas? Então a jurisprudência ainda não foi totalmente resolvida e estamos aguardando o posicionamento do STF para definir qual será o rito processual aplicável. Por último, e não menos importante, vamos falar sobre a aplicação subsidiária do CPC ao CPP. Ele é um tema bastante debatido na doutrina, né? E de acordo com Renato Brasileiro, é plausível a aplicação subsidiária do CPC ao CPP, com base no artigo 3º do CPP, que menciona o suplemento dos princípios gerais do direito. No entanto, há divergências, né? O professor Aurélio Lopes Júnior, por exemplo, defende que há uma diferença insuperável entre o processo civil e o penal, e por isso não seria possível aplicar o CPC ao CPP de forma subsidiária. Diante disso, o nosso grupo trouxe 3 exemplos da aplicação subsidiária. Então, no primeiro exemplo, temos a perpetuação da jurisdição. Ela é prevista no artigo 4.3 do CPC. E esse artigo estabelece que a competência ela é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações posteriores, tanto no estado de fato ou do direito. Isso se aplica, né, subsidiariamente ao CPP, que não dispõe sobre essa superveniência, né, da lei processual em relação às regras de competência. Outro exemplo é a admissibilidade de provas atípicas. O CPP ele não dispõe expressamente sobre isso, então a gente tem que recorrer ao artigo 369 do CPC. E por último, como exemplo, temos a produção de prova antecipada, que é um procedimento previsto no artigo 225 do CPP. Porém, ele tem essa aplicação subsidiária, né? Ele pode ser complementado nos artigos 381 a 383 do CPC. Então, o nosso grupo separou essa parte para falar sobre a interpretação da lei processual. Bom, agora a gente vai falar um pouco de lei processual penal no âmbito tempo. Primeiro a gente vai falar sobre o princípio da imediatidade. O princípio da imediatidade significa que, ao entrar em vigor, a nova lei processual ela é aplicável a todos os processos pendentes, independente do momento em que o crime foi cometido ou em que o processo foi iniciado, respeitando o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada. Outra coisa a se ressaltar é que a lei ela deve ser imediatamente aplicada aos processos em curso, mesmo que seja mais gravosa, de acordo com o CPP, artigo 2º, parágrafo único. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o princípio de tempus regit actum. Basicamente, significa o tempo rege o ato. Primeiro, o que a gente pode falar é que a definição é que o ato jurídico ele é regulado pela lei que estava em vigor no momento em que foi realizado. Em outras palavras, a validade e os efeitos de um ato são determinados pela legislação vigente à época de sua realização, assegurando a estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas, garantindo que mudanças na legislação não afetem os atos passados. Basicamente, o princípio ele impõe a regra da irretroatividade, ou seja, novas leis não podem modificar ou influenciar atos jurídicos realizados sob legislação anterior. Essa regra ela protege os atos já concluídos de serem afetados por alterações legislativas posteriores. No entanto, a retroatividade ela é uma exceção que pode ocorrer em algumas situações específicas. Bom, esse princípio ele reflete também o princípio constitucional de segurança jurídica, uma vez que busca proporcionar estabilidade e previsibilidade nas relações jurídicas. Esse princípio ele é essencial para que os indivíduos e empresas possam confiar nas leis em vigor. O princípio assegura que o réu seja julgado segundo a legislação vigente à época do crime,
a menos que uma norma posterior seja mais benéfica para o seu caso. Agora, tratando um pouco de retroatividade e retroatividade da lei processual penal, a gente tem que deixar uma coisa clara. A lei processual penal, ela em regra não retroage para alcançar os atos processuais já realizados sob a vigência de uma lei anterior, bem como apresentado no tópico anterior. No entanto, embora seja raro, em alguns casos, a jurisprudência pode admitir a aplicação retroativa de uma lei processual se ela beneficiar diretamente o réu. Isso ocorre principalmente em questões processuais que impactam o direito de defesa ou garantias fundamentais. Agora a gente vai tratar um pouco sobre lei penal material e lei processual penal, trazendo um pouco suas diferenças e seus usos, e algumas discussões. Bom, a lei penal material, ela basicamente define crimes e penas, e geralmente não retroage, a menos que beneficie o réu, conforme o princípio da retroatividade benéfica, como a gente viu nos últimos tópicos. Para uma parte da doutrina, as normas de conteúdo material são as que tratam de pretensão punitiva ou do direito de liberdade, por exemplo, quando dispõe sobre prescrição, decadência e outros, ainda que tratem de temas processuais. Para outra parte da doutrina, as normas materiais são aquelas que tratam do direito de liberdade do réu, por exemplo, progressão de regime, fiança e outros. Em contrapartida, a lei processual penal ela possui aplicação imediata para todos os atos ainda não realizados. O direito processual penal ele também é denominado formal ou adjetivo porque ele estabelece o procedimento necessário para a aplicação do direito penal material. Somente após o devido processo legal é possível afirmar com segurança jurídica que alguém é culpado ou não por um crime. O devido processo ele é necessário para determinar a culpa. Então, dá para dizer que o direito processual penal ele é o caminho, enquanto o direito penal material ele representa a essência. A lei processual penal ela se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. A lei processual penal ela admite a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. As normas previstas no Código de Processo Penal, de natureza híbrida, ou seja, com conteúdo de direito processual penal e de direito material, elas devem respeitar o princípio que veda a aplicação retroativa da lei penal, quando seu conteúdo for prejudicial ao réu. E, enfim, vamos tratar mais disso a seguir. Em exceções e princípios complementares, a gente vai tratar um pouco sobre essas normas mistas que a gente abordou no tópico anterior. A princípio, há situações excepcionais onde se discute a aplicação da nova lei processual de forma não imediata, especialmente se a lei impõe novas exigências processuais ou altera significativamente o procedimento. Nesses casos, a aplicação pode ser objeto de interpretação judicial, como é o caso das normas mistas. Em ressalva, que diz respeito às normas mistas, ou seja, de caráter processual e material, se a norma contiver disposições de ordem material e processual, deve prevalecer a norma de caráter material, aplicando-se o artigo 2º, parágrafo único do Código de Processo Penal. Se beneficiar o acusado, então, ela retroage, e se não beneficiar, ela não retroage, como em casos de prisão, liberdade provisória, fiança, progressão e outros. Como toda lei, a lei processual penal ela também só se revoga por outra lei, seja expressa ou tacitamente. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. A revogação da lei processual penal ela pode ser tácita, o que significa que ela ocorre quando a lei de cuja matéria se pode inferir a revogação da outra que entra em vigor. Enquanto a expressa ocorre quando a lei revogatória entra em vigor.
E essa revogação, ela pode ser total, também chamada de abrogação, ou parcial, chamada de derrogação. Bem, nessa terceira parte do trabalho, eu vou falar a respeito da aplicação da lei processual no espaço. No primeiro momento, eu vou falar sobre o artigo 1º, caput, que vai versar sobre o princípio da territorialidade. No segundo momento, eu vou versar a respeito das ressalvas feitas no próprio artigo 1º, do inciso 1 ao 5º. No terceiro momento, eu vou falar sobre as ressalvas feitas pela doutrina. No quarto momento, eu vou falar sobre as espécies de imunidade, tanto parlamentares formais quanto materiais, também das imunidades diplomáticas. No quinto momento, eu vou falar sobre o foro especial por prerrogativa de função. Bem, no primeiro momento, eu queria começar lendo o caput do artigo 1º do CPP. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados, aí a gente já entraria na segunda parte, que eu vou falar do inciso 1º ao 5º das ressalvas. Mas o, o, o CPP ele vai agir em todo o território nacional, o princípio da territorialidade, já está aqui. Determinada norma jurídica possui âmbito de validade dentro do território do Estado cuja ordem jurídica se integra. Eu trouxe aqui dois procedimentos que eles vão conversar em processos que tramitam em outro país, conversar com o CPP. No caso, a carta rogatória, que é um procedimento que parece com a carta precatória, em que um juiz que tramita numa determinada comarca, o caso a carta precatória, ele vai enviar para uma outra comarca para que ela faça diligência. Geralmente, sei lá, é, ouvir a testemunha, citar algum réu, geralmente por OJA. A carta rogatória ela é regida pelo CPP do artigo 783 ao 786 e ela observa as formalidades do CPP. O segundo é a homologação de sentença estrangeira. No, geralmente vai ser homologada pelo STJ, em que vai ter certa validade jurídica uma sentença de algum processo que tramitou fora. Agora eu vou elencar certas ressalvas feitas ao princípio da territorialidade no artigo 1º, do inciso 1º ao 5º do CPP. Primeiro, tratados, convenções e regras de direito internacional. Um exemplo disso seria a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas e as relações consulares, que vai versar sobre que versa sobre a imunidade diplomática dos cônsuls, dos diplomatas, suas famílias e tudo mais. Segundo, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de estados, dos crimes conexos com o presidente da República, do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, os crimes de responsabilidade. Um caso disso, um exemplo disso seria, por exemplo, no caso de crime de responsabilidade. Com uma infração político-administrativa, quem julga é o Senado, portanto, não tem uma ação penal, mas sim o impeachment. O terceiro é os processos de competência da Justiça Militar, que no caso de crimes militares vão ser procedimentos específicos pelo CPM. No quarto, processo de competência de tribunal especial, quando o CPP foi promulgado em 42, quando ele promulgado em 42, ainda existia o Tribunal de Segurança Nacional, mas na Constituição de 46 esse tribunal foi dissolvido. Posteriormente, foram abrangidos pela Lei 7.170 de 89, a antiga Lei de Segurança Nacional, em que ela ia elencar a competência tanto para a Justiça Federal quanto parte para a Justiça Militar. Essa lei ela foi revogada em 2020 pela Lei 14.197. Nessa lei não fala a respeito, não versa a respeito de competência.
O artigo 5º fala sobre os processos por crime de imprensa, que vai tratar sobre a lei 5.250/67, uma lei do governo militar, que versava sobre os crimes de imprensa. A DPF 130 de 2009 não recepcionou essa lei na Constituição de 88. Então, esses dois últimos, eles meio que não são mais aplicados. Agora eu vou dar certas exceções, certas ressalvas feitas pela própria doutrina. A primeira é do território nullius, que seria um território que não pertence a nenhum país. O exemplo, e que, em tese, poderia ser aplicado o CPP lá. O exemplo disso seria o Bir Tawil, que fica entre o Egito e o Sudão, ou a Liberland, que fica entre a Sérvia e a Croácia. Um outro seria a expressa autorização de um Estado estrangeiro que, excepcionalmente, se assim convir para ele, pode esse Estado determinar que a lei processual brasileira seja aplicada no seu território. E a última é guerra ou invasão. Por exemplo, se o Brasil invadiu o Paraguai, não vai ser aplicado durante a invasão, ou na área que estiver dominada pelo Brasil, não seria aplicado o CPP paraguaio, mas seria aplicado o CPP brasileiro. Bem, agora eu vou falar das espécies de imunidade. Imunidade parlamentar material, depois a processual. Primeiro, palavra, voto e opinião. Esses três, eles são invioláveis. Não há infração penal, não há inquérito e, portanto, não há ação. Ele pode ser in officium, o fato tem que ser praticado no desempenho da função. O voto, ele sempre vai cair aí, porque ele sempre se dá na casa, então logo ele é absoluto. E o impropter officio, quando o fato é realizado em razão do mandato. Opinião e palavra pode cair nisso. Por exemplo, se ele injuriar alguém dentro da casa, ele vai ser abrangido pela imunidade parlamentar. Mas se ele fizer isso numa reunião de condomínio, ele não vai. Você precisa de um nexo funcional com a razão do mandato. Já na imunidade parlamentar processual, primeiramente, ela tem uma condição de prosseguibilidade, que significa, depois da emenda 35 de 2001 à Constituição, se aboliu a licença prévia da casa. Ou seja, agora o STF não precisa mais da licença da casa para ele receber o processo. Assim, o processo ele vai continuar tramitando normalmente, ele vai receber, ele vai rolar tudo, só que a única influência vai ser na tramitação. Pode haver um pedido de suspensão formulado pelo partido, que tem assento na casa, e solicite a suspensão. Geralmente, isso se dá por motivações políticas, tanto por oportunidade quanto por conveniência. Agora, eu vou falar da limitação ao dever de testemunhar, que está presente no artigo 35, parágrafo 6º da Constituição, em que o parlamentar ele não é obrigado a prestar testemunho sobre fatos, pessoas que ele conheceu em decorrência do mandato. Agora, o Luiz Celso de Mello, ele faz uma distinção propter officio e in officium. Isso significa que não abrangeria a vida pessoal do parlamentar. Por último, eu queria falar sobre os deputados estaduais e vereadores. Os deputados estaduais eles vão ter as mesmas garantias dos deputados federais, tanto formais quanto materiais. E ela não tem limite de restrição espacial. Já o vereador, não. Ele só vai ter imunidade material, mas ele só vai ter ela se ela estiver prevista na lei orgânica no município. E ela vai ter uma limitação de atos praticados no município. Agora eu vou falar um pouco das imunidades diplomáticas. Os agentes diplomáticos, tanto quanto o pessoal do técnico administrativo da embaixada, quanto os funcionários de órgãos internacionais, eles têm imunidade absoluta. Eles não podem ser presos, detidos, processados no país receptor.
até para eles não se sentirem coagidos na sua função. Agora, para finalizar, vou falar um pouco do foro especial por prerrogativa de função. O que é o foro especial por prerrogativa de função? São certos foros fixos, específicos, que eles têm a competência de julgar certas pessoas em função da atividade pública que elas exercem. Porém, ela tem certas condições. A prerrogativa ela apenas se aplica a crimes praticados após a posse do mandato e também para crimes relacionados às atribuições próprias do mandato, do cargo. Ele só passa a valer depois da expedição do diploma, como põe o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eu trouxe essa imagem aqui para falar um pouco principalmente do ponto 4. O do crime ele ocorre ainda no mandato, mas a queixa-crime ou o inquérito ele vai ocorrer em momento posterior do fim do mandato. Em regra, a perda do mandato, a regra é a perda superveniente do foro, ou seja, ele vai ser remetido para a primeira instância, salvo quando a instrução processual já tiver acabado ou já tiver sido o despacho de intimação para alegações finais, já tiver sido publicado. Nesse caso, não vai ir para a primeira instância.